Com isso, nós estudamos os artigos 302, 303 e 304. Vamos agora dar uma olhada no artigo 305. O artigo 305, na minha opinião, era inconstitucional. Aliás, é inconstitucional, porque ele traz uma questão de autoincriminação. Porém, escute, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade daquele dispositivo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não é inconstitucional. Então, é usado. E assim, qualquer pessoa que, para fugir de sua responsabilidade penal ou civil, se evadir do local do acidente, estará praticando o crime do artigo 305. O artigo 306 vai tratar da questão referente ao crime de embriaguez ao volante. Muito bem. Quando o 306 fala só um minutinho, queridos, da embriaguez ao volante, o 306 nos traz um crime de perigo abstrato. O crime do artigo 306 é um crime de perigo abstrato, o que significa dizer que haverá o crime do artigo 306 independente de qualquer comprovação de que a pessoa tenha realizado aquele fato gerando perigo de dano. Significa dizer, em última análise, que o fato de estar sob o efeito de álcool ou substância análoga caracteriza o crime independente da pessoa, com isso, gerar ou não gerar um efetivo perigo de dano. Se ela conduz veículo automotor sob efeito dessas substâncias, já há o crime. Então, o crime é de perigo abstrato. Mas como é que se prova esse crime? Bem, ele pode ser provado de duas formas. Uma primeira forma é através do exame de alcoolemia, né? Se a pessoa estiver com mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ok? Ou mais de 3 por litro de ar alveolar, ela estará praticando esse crime. Isso se faz através do bafômetro, do etilômetro. Porém, imaginemos que a pessoa se recuse a realizar o exame de alcoolemia. Até porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Mas e se a pessoa disser, não, eu não vou fazer essa porcaria desse exame de alcoolemia? Como é que ficaria essa situação? Veja, a lei diz que a embriaguez pode ser provada por qualquer meio admitido em direito. Então, a palavra do policial, vamos imaginar o policial rodoviário federal, o policial militar, o policial civil, enfim, o agente policial parou a pessoa, o agente de um órgão de trânsito qualquer parou a pessoa para fazer uma fiscalização rotineira. E a pessoa sai completamente embriagada do carro, com hálito de álcool, andando, demonstrando que está sob efeito de álcool ou qualquer outra droga. E a autoridade, o agente de autoridade, vai trazer esse relato. Isso é suficiente. Porque por qualquer outro meio de prova que se admita em direito, também se pode provar. Então, a alcoolemia não é a única forma. Agora, se a pessoa fizer o exame e estiver abaixo de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, aí eu não vou poder dizer que está praticado o crime, porque a lei exige pelo menos essa quantidade, menor que essa quantidade, porque menor do que isso não estaremos falando do crime. Joia? Muito bem. Uma outra questão é a seguinte, Cláudia, o crime do artigo 306 é um crime de perigo, mas e se a pessoa, por acaso, matar alguém no trânsito? Esquece 306 e vai aplicar o quê? 302, parágrafo 3º, homicídio culposo por pessoa embriagada, pena de 5 a 8 anos. Mas e se a pessoa causar lesão grave, culposamente? 303, parágrafo 2º. Tá? Se matar, 302, parágrafo 3º. Se lesionar, 303, parágrafo 2º. Mas e se a lesão for leve, Cláudia? E se provocar uma lesão leve? Então, a pessoa sob efeito de álcool provoca um acidente e causa uma lesão leve em alguém. O crime é o do 306
com o 303, de acordo com o que define a nossa jurisprudência e uma grande parte da nossa doutrina, ok? Aí dá 303 caput com 306 caput. Os dois crimes em concurso formal de delitos, ok? Usando aqui a regra do artigo 70 na sua primeira parte, concurso formal, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o crime do 306 no seu caput. Não esqueçam disso. Bem, o 307 vai falar da questão da pessoa dirigir veículo automotor violando a suspensão do direito de dirigir estabelecida, determinada com base no Código de Trânsito. Escutem uma coisa que é importantíssima. Para mim, esse crime existirá quer tenha sido a proibição da pessoa dirigir dada pela autoridade de trânsito, quer tenha sido dada pela autoridade judicial. Entendeu? Então, para mim, porque olha aqui, ó, fala assim, ó, violar a suspensão do direito de dirigir decretada com base neste código. O código fala tanto de suspensão do direito de dirigir pela autoridade administrativa determinada, né? As autoridades de trânsito podem determinar que você está com o direito de dirigir suspenso. Ou com base numa decisão judicial que condenou uma pessoa pela prática de um crime de trânsito. Tá? Porém, a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária são no sentido de que somente se aplica esse dispositivo quando a suspensão do direito de dirigir tiver sido imposta por autoridade judicial. Tá certo? Judicial. Joia? Muito bem. Racha automobilístico, participação em competições automobilísticas não autorizadas, artigo 308. O racha automobilístico, para ser crime, é crime de perigo e é crime que tem que ser praticado na via pública e é crime de perigo concreto. Diferente do crime de embriaguez ao volante, no racha automobilístico será necessário que se comprove que a pessoa dirigia participando de competições automobilísticas não autorizadas, exibições, etc., gerando perigo de dano. Então tem que ficar comprovada a geração do perigo de dano. Se não ficar comprovada a geração de perigo de dano, não há o crime de racha automobilístico. Então a pessoa está praticando um racha automobilístico na madrugada, não expôs ninguém a perigo. Atípico. Para ter o crime tem que ter uma exposição concreta a perigo, porque esse crime é um crime de perigo concreto, não é um crime de perigo abstrato, a exemplo do 306. 306 embriaguez não precisa comprovar nenhum perigo concreto, aqui precisa no 308. Agora você vai escutar comigo com calma. Se a pessoa participando de um racha automobilístico não autorizado vier a causar lesão grave na vítima, vai responder pelo 308, parágrafo 1º. E se vier a provocar a morte e ficar provado que a morte não foi desejada e nem foi consentida, quer dizer, se provar que a morte foi culposamente provocada, e esta é a regra, a pena será de 5 a 10 anos no parágrafo 2º do artigo 308. Então, vejam, olhem essa sutil diferença. A pessoa mata alguém embriagado no trânsito. 302, parágrafo 3º, responde por homicídio culposo qualificado porque estava embriagada. Se lesiona gravemente. 303, parágrafo 2º. Lesão corporal culposa qualificada, pena maior, porque estava embriagado. Agora, participou de competição automobilística não autorizada e provocou lesão grave. 308, parágrafo 1º, não responde por 303. 308, parágrafo 1º, provocou a morte num racha automobilístico. 308, parágrafo 2º, não responde pelo 302. Sacaram? Importantíssimo que vocês saibam isso. 309, a direção por pessoa não habilitada. Veja,
Eu estou na rua dirigindo meu carro, parou o guarda de trânsito, sua habilitação não tenho, mas ele me parou por quê? Por mera amostragem, fiscalização rotineira, não estou praticando crime nenhum. Eu só estarei praticando crime se eu tiver dirigido o meu veículo automotor gerando efetivamente um perigo de dano. Aí sim eu estarei praticando crime. O mero fato de dirigir o veículo automotor sem habilitação não caracteriza conduta criminosa. É preciso que o agente, eu quero repetir, esteja gerando perigo de dano ao fazê-lo. Tá certo? Gerando um perigo qualquer à coletividade. Tá certo? Então, não é simplesmente dirigir sem habilitação. Isso, em última análise, é uma mera infração administrativa. O 310 fala de entregar o veículo automotor a uma pessoa que não tenha condições de dirigi-lo, ou porque não é habilitado, ou porque está embriagado, porque é menor, ou porque não tem condições de saúde para fazê-lo. Este crime, súmula 575 do STJ, é um crime de perigo abstrato. Este crime não precisa de nenhuma demonstração de que a pessoa a quem se entregou o veículo gerou perigo de dano ao dirigi-lo. Ok? Então, entregar a condução, por melhor que dirija a pessoa, se a pessoa não é habilitada, se a pessoa está sob efeito de álcool, não importa. Independente do que venha acontecer, é crime de perigo abstrato trazido pelo 310. Então, olhem que interessante. Eu pego o meu carro, dou o meu carro a um meu filho não habilitado. Meu filho tem 20 anos e não é habilitado nesse meu exemplo. Então, eu dou o meu carro ao meu filho não habilitado de 20 anos. A polícia para o meu filho na rua porque o meu filho fez uma manobra brusca, quase atropelou alguém. Bem, aí esse carro não é seu. O senhor é habilitado? Não. Esse carro é de minha mãe. Quem te entregou o carro? Minha mãe. Eu respondo pelo 310, porque entreguei o carro para ele porque ele não é habilitado. E ele responde pelo 309, porque dirigia sem habilitação, gerando perigo de dano. Agora, olha outro exemplo. Eu entrego o meu carro ao meu filho não habilitado. Mas meu filho dirige muito bem, obrigada. Meu filho sai com o meu carro, dirige o meu carro, é parado na rua por uma mera amostragem, numa blitz rotineira da polícia. E perguntam para ele cadê a habilitação. Ele diz, não tem habilitação, quem entregou esse carro para mim foi minha mãe. Não haverá crime para ele e haverá crime para mim. Porque para haver crime para ele de dirigir sem habilitação, é preciso que ele gere perigo de dano. Agora, para mim, o mero fato de entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada já caracteriza o crime do artigo 310 do Código de Trânsito. Tá ok? Muito bem. Agora vamos ver o 311, já aí terminando a nossa aula. O 311 é o crime praticado por aquela pessoa. Gente, eu tô focando nessa lei porque essa lei é muito cobrada. Ela é extremamente cobrada, tá ok? O que vocês acham que justifica um homicídio culposo na direção de veículo ter pena maior do que homicídio culposo no Código Penal? Meu Deus, as estatísticas de crimes de trânsito que mostram que eles são muito mais costumeiros, muito mais frequentes, não é? Do que um homicídio culposo provocado por um acidente doméstico, por exemplo. Então, por isso que é tão importante que nós estudemos essa lei. O 311 fala de dirigir em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, logradouros estreitos ou onde existir uma grande concentração de pessoas. Tá ok? Veja, nesse caso, o crime não bastará para sua existência, não se limitará a exigir a demonstração de que a pessoa estava dirigindo em velocidade incompatível. E a velocidade de segurança quem estabelece é a lei de trânsito. Não é verdade? Nos lugares não sinalizados, a lei de trânsito. Vai falar das vias arteriais, das vias coletoras, das principais, enfim, vai falar a velocidade que você tem que ter quando não há placa indicativa e você tem que saber, né? Agora, veja, presta atenção, esse crime não existirá quando a pessoa estiver dirigindo o seu veículo automotor
em velocidade incompatível, nas proximidades de escolas, hospitais, logradouros estreitos ou onde existe uma grande concentração de pessoas e não gerar nenhum perigo de dano. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu passe a 90 km/h num lugar em que a velocidade máxima é de 40 km por hora e nas proximidades de um hospital, tá certo? Mas eu passo por lá num horário de madrugada onde não havia ninguém na porta do hospital. Absolutamente ninguém. Eu não gerei perigo de dano. Ou numa escola, durante a madrugada, não havia ninguém. Eu não gerei perigo de dano. Não haverá crime. Porque esse crime 311 é um crime de perigo concreto. Exige a demonstração do efetivo perigo de dano. Tá ok? Muito bem. 312 é uma modalidade de fraude processual. Mas é uma modalidade de fraude processual trazida pelo Código de Trânsito. Então, tu não vais olhar para o Código Penal. Tu não vais olhar para o artigo 300... qual é o artigo 347 do Código Penal? Tu esqueça a fraude processual do Código Penal. Você tem que olhar para cá. Quando houver inovação no estado de lugar, coisas e pessoas por ocasião de acidente de trânsito. Tu vais aplicar o Código de Trânsito pela regra especial. Ok? Agora, é óbvio que só existe isso quando se altera o estado de lugar, coisa e pessoa para enganar o juiz ou o perito. Se a pessoa faz isso, por exemplo, para desobstruir a via, para socorrer a vítima, aí não haverá crime. Só haverá crime se isso for feito com o intuito de enganar, né? O juiz, de levar a erro, o juiz ou o perito. Joia? Então, queridos, só recapitulando, dos crimes de perigo do Código de Trânsito, 306, 308, 309, 310, 311. 306, perigo abstrato. 308, perigo concreto. 309, perigo concreto. 310, perigo abstrato. 311, perigo concreto. E o que significa quando eu digo que o 306 e o 310 são de perigo abstrato? Não tenho que mostrar nenhuma situação real, efetiva, de perigo. Basta que eu comprove no 306 que a pessoa dirigia sob efeito de álcool e no 310 que ela entregou o carro para alguém que não era habilitado ou não tinha condições de dirigi-lo com segurança. Independente de qualquer geração de perigo de dano. Mas no 308, no 309, no 311, eu tenho que mostrar que houve efetivamente um perigo de dano sob pena de não ter o crime. Um beijo no coração e até a próxima.